pode fazer a live, tá plugada agora. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessas glórias que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Boa noite, a graça e a paz do nosso Deus esteja agora presente em sua vida. Louvamos ao Senhor, que nós estamos aqui começando a transmissão, mais uma vez, da nossa reunião de oração. Eu já sou grato a você que já está conosco, você que já está compartilhando essa live. Faça isso, crie sua sala de bate-papo aí, faça isso. E nós queremos, como sempre fazemos nas quartas-feiras, pedir a você que possa colocar aí, nos nossos comentários, o seu pedido de oração, viu? Sandra está aqui e nós vamos estar anotando o seu pedido de oração. Nós já temos alguns pedidos, e nós vamos estar agradecendo ao Senhor. Algumas pessoas que nós queremos compartilhar esse culto com ações de graça, que no momento apropriado nós estaremos falando delas. E pedir a você que faça isso, esteja agora compartilhando conosco desse momento. E eu quero começar este 15º culto que nós estamos realizando, nas quartas-feiras aqui do templo, essa 15ª transmissão da nossa reunião, fazendo a leitura no Salmo 40, apenas de um verso. O verso de número 11, Salmo 40, verso 11. Nós vamos fazer essa leitura e em seguida estaremos orando, como sempre fazemos nas nossas reuniões, nos nossos cultos, pedindo a Deus o perdão dos nossos pecados. E o Salmo 40, ela é uma oração de livramento, que é de fato escrita por Davi,
Mas tem um verso específico que eu gostaria nessa noite da gente ler, que é o verso número 11, que diz o seguinte: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade, né? Então o salmista está pedindo aqui ao Senhor que o Senhor não retenha dele as suas misericórdias, e que Deus possa sempre guardar ele por meio da sua graça e da sua verdade. Queridos, nós temos que clamar sempre a Deus as misericórdias do Senhor sobre nós. Sim, queridos, porque nós só estamos de pé. Você só está de pé hoje. Você só venceu esse dia hoje, que talvez tenha sido um dia tão estressante para você, um dia de lutas, um dia, sabe, por vezes mesmo de tribulação. E você só venceu porque a promessa de Deus era que as misericórdias dele se renovam a cada dia, a cada manhã sobre nossas vidas. Sabe, essas misericórdias, elas não servem apenas para nos dar a vitória enquanto aqui estamos na terra. Elas não servem apenas para nos fortalecer, para vencermos as batalhas do dia a dia. A misericórdia do Senhor, elas se renovam cada dia sobre nós, porque um dia Cristo Jesus na cruz do Calvário morreu em nosso lugar. E as misericórdias de Deus, que nos arrancou da garra, que nos tirou das mãos da morte e do pecado, que fez com que nós não sejamos mais condenados por meio do pecado. E esta graça que nós queremos pedir ao Senhor, que nessa noite continue nos seguindo, é confessando a Ele o perdão, dizendo a Ele, melhor, confessando nossos pecados e clamando a Ele o perdão, entendendo que esse perdão vem não por méritos, esse perdão vem por uma obra que foi feita, mas não foi por uma obra nossa. O perdão sobre os nossos pecados vem porque Cristo morreu na cruz, por mim e por você. Então, faça como salmista, diga: Senhor, não retenhas de mim as tuas misericórdias, mas olhando por meio das tuas misericórdias com o binóculo da graça, perdoa os meus pecados. E você agora vai ter um momento de confissão. Feche os seus olhos, converse com Deus, apresente para Ele agora as suas culpas, apresente as suas falhas, declare qual é o seu pecado, dê nome ao seu pecado. Senhor, a tua igreja nesse momento se apresenta diante do Senhor, e fazemos isso, Senhor, com o nosso coração quebrantado, reconhecendo que nós somos pecadores, mas também reconhecendo que, como pecadores, somos alvos da tua graça. Então, Senhor, que nessa noite sejamos mais uma vez alvo da tua graça e da tua misericórdia. Sonda os nossos corações, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, pelo caminho da justiça. Sim, Deus, prescruta todo o nosso ser. Pai, arranca aquilo que não te agrada, expurga de dentro de nós tudo aquilo que macula a tua santidade. Nos dá força, Senhor, para vivermos e resistirmos às tentações, aos pecados que nos rodeiam todos os dias. Que a tua graça, por meio do sacrifício de Cristo, alcance a nossa família, a nossa casa. E aqui, ó Deus, como igreja, confessamos a ti os nossos pecados e agradecemos. Obrigado, porque eles já foram perdoados. A tua graça, a tua misericórdia, o teu amor fizeram com que os nossos pecados fossem extirpados de nós, fossem tirados de nós. E agora nós podemos dizer: Senhor, a ti entrego a minha adoração, entrego o meu louvor, entrego a minha vida. Cuida, Senhor, de mim, porque sem ti nada sou. Eu te agradeço pelo perdão dos nossos pecados por meio de Cristo Jesus. Fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, então, você que é da nossa igreja, fique aí, não saia, convide outras pessoas da nossa igreja, porque você vai facilitar um trabalho meu, porque
porque nós vamos dar algumas orientações acerca da nossa retomada, não é? Nosso retorno dos nossos cultos presenciais que irão acontecer a partir de domingo. Depois deste culto, ainda hoje ou amanhã nas primeiras horas, cada membro da nossa igreja vai estar recebendo, não é, um comunicado. Mas eu vou fazer daqui também, porque fica salvo aí na live. Você pode levar para alguém da igreja que não assistiu hoje, mas como está salvo, você vai lá e vê e mostra para ela, e assim mesmo ela ainda vai receber um documento com todas as orientações de como nós vamos estar agora a partir de domingo realizando os nossos cultos presenciais, tá bom? Então fique aí conosco, faça seu pedido de oração, convide pessoas, divulgue essa live, porque Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Vamos louvar. E nessa noite está conosco o nosso irmão, cadê? Johninho, aqui Johnny, sempre acompanhado do maestro Arthur, maestro Robson e do maior baterista de Queimadas, não é não? Elândio. Então, que Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor? Amém, pastor. Graça e paz. Boa noite a todos vocês que estão assistindo a nossa live. Vai chamando o pessoal aí para assistir essa live mesmo, uma abençoada. Tenho certeza que não existe outro canal melhor do que a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então chama aí as pessoas, liga teu WhatsApp, vai chamando aí, vai convidando para escutar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de começar a adorar, isto também é motivo de ação de graças, né? Esse culto, por meu irmão realmente ter curado, né, do corona, e esses dias a gente ficou um pouco afastado dos trabalhos, das coisas, para que a gente pudesse realmente ver se estava ou não. Mas no caso lá de casa só foi meu irmão, mas graças a Deus ele está curado, em nome do Senhor Jesus Cristo, está de pé. E a minha mãe que está assistindo, né? Amanhã é o aniversário dela, e eu quero parabenizar desde já, né, e dizer que Deus abençoe cada vez mais, e que possamos continuar sendo essa família unida. Está ela e meu irmão assistindo em casa, e quero mandar só um abraço e dizer que amo muito, e que amanhã a gente vai curtir muito, né, esse dia tão importante que é o aniversário da minha mãe. Vamos lá, vamos adorar? Vamos adorar? Aleluia. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rugem os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as
mim. Aleluia. Estamos adorando ao Senhor Jesus Cristo nessa noite de quarta-feira e dizendo que só o Senhor é bom, que só o Senhor é misericordioso, e só estamos de pé porque realmente Deus nos ama, que realmente o Senhor tem amado a cada um de nós para estarmos de pé, para podermos declarar e dizer o quanto o Senhor Jesus é grande em nossas vidas. Então você nessa noite, onde você está, você possa estar cantando e dizendo: Deus me ama nesta noite, Deus ama na sua vida, Deus ama a todo momento aqueles que perseveram e aqueles que continuam de pé na presença do Senhor Jesus Cristo, em meio a todas as tribulações que vem acontecendo, que ainda há de acontecer, mas que você ainda está firme e forte com o Senhor Jesus Cristo. Para acolher o seu filho, a sua filha. Aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Seu perdão, o que seria de mim?
Graças te damos, Senhor Jesus, por esse momento de estarmos aqui te adorando e que possamos realmente estar de coração aberto para receber a palavra do Senhor Jesus Cristo e declarar nessa noite que só o Senhor é Deus e que o Senhor é o único que pode nos amar com um amor incondicional. Aleluias. E aí, como é que nós estamos? Estou muito feliz, estou vendo aí alguns irmãos já pedindo, fazendo seus pedidos de orações. Nossos irmãos estão aqui anotando tudo, no final nós vamos orar. Mas, como eu prometi, eu quero aproveitar esse momento bem rápido para a gente dar aqui algumas informações de como é que vai, como vai se proceder, na verdade, né? As ações no próximo domingo. A nossa cidade, ela, desde o dia 15 deste mês, né, que por meio de um decreto possibilitou que fossem retomados os trabalhos presenciais. Nós optamos em só começar agora no próximo domingo, dia 5, e aí nós temos os motivos que já foram passados para os irmãos, membros da nossa igreja, mas nós decidimos no dia 5 e estaremos fazendo isso, retomando os nossos cultos presenciais agora no próximo dia 5, no próximo domingo. Então eu quero passar para você algumas informações. Lembrando que se você é membro da Igreja Presbiteriana Renascer, você vai receber isso também no seu grupo de WhatsApp, tá bom? Então, mas o que é que nós vamos tomar como medida? Nós temos todas aquelas medidas de segurança que eu já li para os irmãos no domingo passado, de como de fato a igreja deve se comportar de acordo com o decreto. Mas perceba, o que é que nós vamos fazer como igreja domingo? Bom, domingo nós vamos retomar, e aqui o nosso decreto, ele permite que nós usemos 50%, não é, do nosso espaço físico total. Então nós vamos estar ainda essa semana vindo aqui no templo e fazendo a separação das cadeiras por núcleo familiar, mantendo aquele distanciamento de 1,5 metro. Então, quando você chegar no domingo, vai estar as cadeiras todas já disponibilizadas por núcleo familiar, né? Por exemplo, vem o pai, a mãe e um filho, tem 3 cadeiras, eles vão ocupar ali, os nossos diáconos já estão treinados para isso, ele vai conduzir você até onde tem esse núcleo familiar composto por 3 cadeiras. Mas, por exemplo, vem uma pessoa só, não tem problema, vai ter cadeiras onde a pessoa fica lá sozinha, não tem problema, tá certo? Mas se você tem o seu grupo familiar, você vai ter também o lugar onde você ficar, e nós vamos fazer isso porque por meio do nosso rol de membro, nós sabemos mais ou menos quem são as pessoas que são do grupo familiar, e vamos fazer isso, tá bom? Veja, agora, claro, é obrigatório o uso de máscara. Todos os nossos irmãos que vierem para o culto têm que vir com suas máscaras. Nós vamos estar aqui com algumas máscaras descartáveis para os possíveis visitantes, porque se chegar um visitante da nossa igreja, nós temos que ter também uma máscara para ele, por vezes ele pode esquecer. Então nós temos só para os nossos visitantes. Agora, lembrando, quando você chegar, você vem com a sua máscara, e aqui na frente os nossos diáconos vão estar protegidos com máscaras faciais, com tudo que tem direito, e ele vai estar com álcool gel para que possa fazer a asepsia das suas mãos, a higienização das suas mãos, para que você venha participar do culto. Lembrando que você, por exemplo, tem umas pessoas que já têm o seu álcool gel, né, já anda com ele na bolsa, traga sem nenhum problema, porque você pode fazer a utilização dele aqui também, mas vai estar disponibilizando aqui álcool gel para todos. E somente lembrando também, deixa eu ver aqui, a questão da água. Veja, nós temos aqui um bebedouro, mas nós não vamos estar fornecendo água para a igreja pelo simples fato, pode acontecer aglomeração. Não é, isso é uma coisa natural, pode acontecer. Então, para a gente evitar isto, nós não vamos estar colocando água aqui, tá certo? Então você traz a sua garrafinha de água de casa, e você, eu tenho visto as pessoas andando sempre com suas garrafinhas. Traga sua garrafinha de água de casa. Ou você diz assim, eu vou, mas eu não vou precisar tomar água, tudo bem, não tem nenhum problema. Em relação aos nossos banheiros, estarão todos higienizados, prontos para uso, com água e sabão, com toalhas de papel. Então, claro, não vai ter aglomeração, vai uma pessoa de cada vez. Então, tudo isso nós estamos tomando esse cuidado para fazer. Agora, lembrando a questão das crianças, veja, nesse primeiro momento,
As crianças abaixo de 8 anos, elas não vão se reunir na salinha, né, da escola dominical, como sempre nós fazemos aos domingos. Então a nossa orientação é que, se você tem uma criança com menos de 8 anos, e você vê que você não consegue fazer com que ela fique no templo, sentada com você, durante o exercício do culto, ou a liturgia do culto, a orientação é que você não traga ela agora, tá certo? Porque as crianças acima de 8 anos, essas podem ficar com seus pais no templo, porque criança menor a gente não sustenta, ela vai ficar andando no templo, correndo, e vai ser complicado isso, porque você vai ter que ir atrás, então vai ser uma confusão, não é? Então a nossa orientação é esta. Essa orientação também estende-se aos nossos irmãos que estão dentro daquele grupo de risco, aqueles irmãos, né, por uma questão de idade, ou alguma doença que de fato impeça que ele possa estar conosco. Mas perceba, alguém me perguntou: pastor, e se chega uma pessoa aqui e queira assistir o culto? Pronto, ela tem a idade, mas não tem nenhuma doença, né, que possa impedir dela estar. Bom, se ela estiver protegida, de acordo com o que nós estamos falando, ela pode assistir seu culto sem nenhum problema, tá bom? A nossa recomendação é que ela fique em casa, mas se ela chegar, a gente não vai mandar ela embora, tá bom? Então nós temos que entender isso. Outra coisa, como nós vamos estar nesse momento recebendo as pessoas, quando você chegar, o diácono vai orientar o seguinte: eu sei, nós somos pastores, sabemos disso, tem pessoas que já têm um lugarzinho cativo de sentar na igreja, né? Quando a gente chega aqui, por exemplo, nós estamos com o templo vazio, mas todas as vezes que eu estou aqui ministrando, quando eu olho para esse lado de cá, eu sei quem senta nessas cadeiras aqui, sei quem senta ali, eu consigo identificar onde cada membro da nossa igreja senta. Só que com esse novo tempo agora de distanciamento, não vai ser possível você dizer assim: não, eu quero me sentar onde eu me sentava. Isso nem existe, né? Porque as cadeiras vão estar disponibilizadas de modo diferente, e o nosso diácono vai orientando. As primeiras pessoas que chegarem no templo, elas serão conduzidas para as primeiras cadeiras. Chegou primeiro, primeiras cadeiras, e quem vai chegando por último vai ocupando as últimas cadeiras. E isso na entrada. Na saída inverte-se o processo. Quando nós dermos a bênção apostólica, os últimos que estão lá sentados serão os primeiros a saírem e deixarem o templo. Eles saem e deixam o templo. Outra coisa, infelizmente, eu digo isso com tristeza no meu coração, o ministério do moído, né, o ministério do moído não vai funcionar nesse período, porque a gente sabe, tem um ministério muito gostoso. Quando acaba o culto, a gente se reúne ali na frente, conversa e ri, e tira foto, e se abraça. Então, primeiro, está proibido toda e qualquer manifestação nesse sentido, infelizmente. Não tem ninguém que gosta mais de beijar e de cheirar do que eu. Então, eu não vou poder lhe dar um cheiro nem um abraço. Está impossibilitado, nem mesmo um aperto de mão, infelizmente. Então, não vamos permitir aglomerações, nem na chegada e nem na saída. Queridos, tudo isso é para a sua proteção, é para preservar a vida de cada membro desta igreja, das pessoas que a gente ama. Louvado seja Deus que nós tivemos algumas pessoas no nosso meio que foram afetadas por a Covid-19, mas já estão bem, já estão curadas. Mas a gente entende que isso aqui é uma loteria. Essa enfermidade é uma loteria. Eu digo que ela parece com uma roleta russa. É você botar uma bala, sabe, no revólver, rodar o tambor, quando você pega esse vírus, e apertar o gatilho. Vai ter gente que aperta e a bala não vai estar na agulha, mas vão ter outros que quando apertar a bala vão estar na agulha. A gente não sabe, ela não respeita a cor, idade, sexo. Então, para a gente evitar isso, a gente está tomando todos esses cuidados. E lembrando ainda que nós estamos, graças a Deus, muito bem situados. Estamos na porta da BR, todas as pessoas passam olhando aqui para dentro, e a gente tem que ser prudente. O exemplo tem que começar daqui. Então nós vamos fazer esse cuidado, tá certo? Essas são as orientações, e você que é membro da igreja vai receber essas orientações no seu privado. Mas nós temos 2 momentos de oração. Um primeiro momento de oração é para aqueles que estão de fato necessitados, e nós vamos orar fazendo um clamor em favor deles. Mas esse culto, por exemplo, Johnny já começou falando aqui, que nós estamos agradecendo a Deus com ações de graça. E só repetindo, por exemplo, a mãe do meu irmão Johnny, né, minha irmã Socorro, que bênção, vai estar fazendo aniversário amanhã, e o seu filho Paulo, louvado seja Deus, passou pela loteria do Covid, só que a bala não estava na agulha. Graças a Deus, ele saiu
está entre nós, está vivo, não é, Dioninho? Então nós temos que agradecer a Deus por isto. Então, juntamente com Socorro e com Paulo, nós queremos agradecer e entregar a Deus esse culto como gratidão pela vida do meu sogro Toninho, que hoje está aniversariando. Eu não vou dizer que ele está fazendo 72 anos, porque ele não parece ter essa idade, né? 73? Eita, foi pior, Toninho, foi pior. Então, meu sogro abençoado, que Deus te abençoe, Toninho. Então nós ofertamos em nome da família de Sandra, da nossa família, esse culto em gratidão a Deus pela vida de Toninho. Como também nós queremos agradecer a Deus, e foi Dana Pretinha que ligou, disse: pastor, eu quero oferecer esse culto em gratidão a Deus pela vida do meu filho Renato, que está fora, está no sul do país, mas ele disse: olha, ele está conectado, domingo ele estava assistindo, e eu espero que ele esteja aí conectado, né, Dana Pretinha? Porque nós vamos agradecer a Deus pela vida de Renato. Louvado seja Deus. E também louvar ao Senhor pela recuperação do nosso irmão Breno, da igreja presbiteriana do Alto Branco. Passou momentos terríveis nessa loteria aí, sabe, nessa enfermidade, mas louvado seja Deus, a mão do Senhor estava sobre a vida dele, e hoje ele deixou o hospital, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E nós queremos também agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Breno, mas também agradecer a Deus pelo aniversário de Jéssica. Jéssica é a prima da nossa irmã Délis. Já vi, Jéssica já estava aí online. Jéssica, que Deus te abençoe. Nós vamos estar agradecendo a Deus por sua vida, entregando esse culto em gratidão a você, a Deus por sua vida. Então nós queremos pedir ao Senhor que também nós estamos gratos. Eu estava vendo aqui por último pela nossa irmã Mônica. A gente vem sempre pedindo por Mônica, e hoje Sandra ligou, e Mônica, graças a Deus, estava muito bem. Ela tinha um problema sério de depressão e de opressão, mas estava tudo bem com a vida dela. Ela disse: eu estava para ligar para vocês para dizer que está tudo bem e agradecer a Deus. Então esses são os primeiros momentos de oração que nós vamos fazer, de gratidão a Deus. Depois nós vamos nos humilhar na presença do Senhor no final do culto, orando por sua casa, orando por sua vida. E também aproveitando, a nossa irmã Eclésia botou aí já no pedido, para agradecer a Deus ofertando este culto, porque amanhã é aniversário de Raquelzinha, não é isso, Eclésia? Então amanhã é aniversário de Raquelzinha, então vamos agradecer a Deus também pelo aniversário de Raquelzinha e pela vida dela. Vamos orar, gente? Deus, eu quero nesse momento entregar este culto em gratidão por tantas bênçãos que nessa noite nós estamos tendo conhecimento, especialmente por aqueles, meu Pai, que o Senhor está dando o dom da vida. Então nós agradecemos pela vida de Toninho, pela vida de Renato, pela vida de Raquelzinha, pela vida de Jéssica, que estão, ó Deus, recebendo do Senhor neste dia e no dia de amanhã mais um ano de vida. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem guardado essas vidas e dando a eles, ó Deus, a possibilidade de estarem em meio às suas famílias e celebrarem mais um ano de vida concedido pelo Senhor. Mas a nossa alegria também se estende em gratidão a Deus, a começar, ó Deus, agradecendo ao Senhor pela vida de Joabe, irmão do nosso amado querido Jolário, que já está em casa se recuperando. Agradecer a Deus pela vida de Paulo, que também passou por essa Covid e está dando o seu testemunho. Deus, queremos te agradecer, meu Pai, e pedir ao Senhor que continue curando, como o Senhor fez com a vida de Breno, aqueles que estão enfermos. Então, Pai, nós nos alegramos com a família de Breno. Obrigado, Senhor, porque Breno recuperou dessa Covid e está com a sua família agora. Então, Pai, são esses os motivos de gratidão que nós temos nessa noite. Mas acima de tudo, a nossa gratidão, ela é uma gratidão eterna, Pai, pelo perdão dos nossos pecados, por Senhor nos sustentar em vida. E aqui nós fazemos coro e eco a essas famílias, dizendo a Ti, Senhor, muito obrigado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Então nós vamos continuar orando agora, mas eu queria pedir a você que prepare o seu coração agora. Nós vamos ter uma oração de preparação para a ministração da palavra, e você vai pedir a Deus para que a palavra hoje fale ao teu coração, tá certo? Então nós vamos cantar um cântico. Joninho vai estar ali louvando ao Senhor enquanto ele prepara esse cântico de preparação para a palavra de Deus, tá bom? Irmão Toninho, papai, como é conhecido, os parabéns, papai. O senhor sabe que tem um carinho imenso, não só para o senhor, mas toda a família, né, tem acompanhado o meu ministério e não podia também deixar e passar essa data tão importante. Então, parabéns, papai, por essa data aí, e que possa se repetir cada vez mais. Como o pastor disse, está novo ainda, né? Está novo. Um abraço, papai. Eu fico feliz, né? Porque domingo já vai começar a ter os cultos presenciais, e a gente vai poder ver
mais rostinhos aqui no culto. A gente vai ter mais essa comunhão, apesar de não ter o contato físico, de estar pegando na mão, nem estar dando um abraço, nem cheiro, como o pastor disse. Mas a gente vai poder ver cada um aqui sentado, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Então, que você possa ter essa oportunidade como uma oportunidade única que o Senhor está dando, para que você possa realmente dizer que você é de Deus, que você é do Senhor Jesus Cristo. Então vamos estar louvando, para daqui a pouco o pastor estar ministrando uma palavra para o seu coração. Vamos adorar o Senhor Jesus Cristo. Faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam o seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, de vida eterna. Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, você em casa possa estar adorando. Em breve você vai estar aqui no culto também. Aleluia. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Tu és majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Maravilhoso tu és, Senhor, em nossas vidas, e que possamos estar de pé, Pai, cada vez mais, para dizer que só o Senhor é Deus.
e que esse amor é incondicional. Aleluia. Graça e paz, amados. Tive grande alegria de estarmos aqui, né? Como é bom estar na presença do Senhor. E nessa noite, né, como o pastor já falou, quero agradecer a Deus, né, pela vida do papai, que eu sei que nesse momento ele está assistindo. Papai, meu abraço, meu carinho, o Senhor sabe do amor que nós temos pelo Senhor. E celebrar a vida, né? Celebrar a vida porque ele também passou pela essa Covid. E glória a Deus, Deus permitiu que ele estivesse hoje conosco, celebrando vida. Então eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus continue lhe dando muita saúde, muita paz, que muitos anos a gente possa estar junto comemorando essa data tão importante para nós. Deus lhe abençoe, viu, papai? Receba o meu abraço e meu beijo. E também a irmã Jéssica, também, que é hoje, não é isso? E a irmã Socorro, um cheiro no coração. Em nome de Jesus, tudo vai passar para que a gente possa ir na sua casa fazer aquela reunião abençoadíssima, amém? Então, nesse momento agora, eu convido o pastor para que a gente possa orar pela palavra, para que ele possa verdadeiramente ser um canal, pode, um canal de bênção, né, para as nossas vidas. E que abra o seu coração nesta noite, para que Deus possa falar grandemente, porque nós necessitamos de ouvir sempre a palavra do Senhor, amém? Realmente é um combustível para a nossa vida diária. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Deus, por esta noite maravilhosa, Senhor. Como é bom estar na tua presença, em meio a tantas notícias tristes, Senhor, mas ao mesmo tempo celebramos vida, Senhor, porque em tudo isso nós vemos o teu propósito, Senhor. Mas em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, queremos te apresentar o teu servo, Pai. Deus, o que o Senhor já colocou em seu coração, já ministrou o coração dele, mas ele vai ministrar agora aos nossos corações. Meu Deus, meu Pai, que ele seja um instrumento de Deus para falar aos nossos corações nesta noite, Pai. Pai, abençoa grandemente esta palavra e que ela possa encontrar lugar em cada coração nessa noite. Por isso nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, para a honra e glória do teu nome. A igreja diz, amém. Amém, meu amor. Gente, só lembrando também aqui a nossa irmã Lindinalva, lá de João Pessoa. Essa daí é membro virtual da nossa igreja, viu? Assim como meu primo Júlio Hermes, que está lá em Patos. E assim como tantos irmãos e irmãs que estão aí assistindo essa live, saibam que eu carrego vocês no coração, todas vocês. E talvez você ficou perguntando assim, puxa pastor, domingo retoma o culto presencial. E aí, como é que vai ser com as lives? Não se preocupe. Você que está fora nos assistindo, você que gosta de estar conosco, tem nos dado o privilégio de participar conosco, não se preocupe, vai continuar as transmissões da mesma forma, tá bom? Então, a nossa irmã Linalva que eu falava, ela está agradecendo a Deus também, porque quarta-feira, se não me engano, foi domingo, nós oramos por um primo dela, né? Ela pediu oração, e ela está já agradecendo a Deus ali, que Deus entrou com providência. Louvado seja Deus, irmã Linalva. É assim que Deus faz. No final nós estamos orando ainda por outros pedidos de oração, tá bom? Bom, gente, eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Ok? Salmo de número 27, deixa aí sua Bíblia aberta. Este é um salmo interessante, né? Nesse período que nós estamos vivendo de enfermidades, de pandemias, não tem como, por mais que a gente tente, por mais que a gente não queira, não pensar nesse período como sendo um período que traz novos sentimentos na vida das pessoas. Eu falava ainda há pouco agora sobre essa Covid. Eu entendo ela como sendo a roleta russa mesmo, Johnny. Graças a Deus que Paulo saiu, Toninho saiu, Mãe Fifia saiu, e tantas pessoas saíram dessa Covid. Mas ela causa medo ou não? Causa medo porque nós não temos como, de fato, medir a gravidade dela sobre nosso corpo. Infelizmente, não tem como eu dizer assim, sou atleta, né, Robson? E a Covid não me pegar. Matou pessoas dono de academias. Ela matou pessoas dono de academias.
pessoas que, comparando comigo, meu Deus, estavam, né, com 0% de gordura, enquanto eu tenho 0% de músculo. Então, quer dizer, mas ficou. Então, não tem como a gente estar nesse meio, meu irmão Elândio, e não dizer que a gente não teme, no sentido de que pessoas próximas, amigas nossas, a nós, a quem sabe você mesmo, ser cometido disso. Então, pensando nisto, eu tenho ouvido muitas pessoas falando o seguinte: pastor, eu vou confessar para o senhor, eu estou com medo. E é tanto que, com a retomada dos cultos presenciais, por exemplo, hoje eu estive em Campina Grande, na nossa igreja, em reunião com os pastores, e nós estamos discutindo sobre isso. A retomada gradativa dos nossos cultos, ela está acontecendo de acordo com a terminologia da palavra, gradativamente. As pessoas ainda estão com receio, até mesmo de vir para a casa do Senhor, com medo ainda, e não tem como. A gente escuta comentário tipo: pastor, eu estou com medo ainda, eu tenho andado com temor. E foi pensando sobre isto que Deus me deu e colocou no meu coração o desejo de pregar sobre este Salmo 27. Queridos, porque o medo é algo interessante, né? O medo, ele tem, digamos assim, os seus extremos. O medo, de fato, é um dos problemas mais cruéis que o homem enfrenta. Por quê? Porque os seus extremos são muito distintos. O que eu quero dizer com isso? O medo pode fazer de você um vitorioso. Uma situação que você vê que não dá certo, o medo vem como sendo aquele dispositivo que faz com que você pare e você não prossiga naquilo que com certeza ia ser o mal para você, e você para. Ele serve para isto. Mas no outro extremo do medo, ele faz de você às vezes covarde. Por vezes atitudes não são tomadas por medo. Então o medo é um dos problemas mais, digamos assim, paralisantes da vida humana. Ela tem essa capacidade de nos paralisar por vezes. E então às vezes o medo, ele vem, né, de tantas formas, e às vezes nós somos tomados de assalto por esse sentimento, e às vezes ele nos paralisa a ponto de nós não ir buscar os nossos sonhos, porque a gente teme, não é? Às vezes nós não vamos buscar aquilo que Deus tem para nós, porque nós ficamos com medo, e são tantas coisas que o medo pode mexer com a nossa psique. E o medo, querido, ele tem o poder de fato de nos paralisar. E não estou falando apenas da paralisia do físico, ele pode fazer isso conosco. Há pessoas que, quando tem medo, fica parado, ele não tem mais reação, ele não vai, nem entra, ele fica assim, parado, fica assim. Mas também o medo traz a paralisia da alma, que esta é mais complicada. A paralisia de fato da alma, que faz com que a gente não busque as coisas de Deus, que a gente não sonhe, que a gente fique triste, que a nossa alma carrega um sentimento de tristeza permanente. Então, queridos, você tem uma ideia que o medo ele é tão mal para o homem, que a primeira vez que a Bíblia fala sobre o medo foi justamente em Gênesis capítulo 3, verso 9. É justamente nesse texto que, depois que Adão, você conhece a história, Adão pecou junto com a sua esposa, e depois do pecado é onde vem junto com o pecado o medo. Perceba que no capítulo 3, verso 9 diz o seguinte: e clamou o Senhor Deus a Adão e disse: Adão, onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. É a primeira vez que essa palavra aparece dentro do cenário, sabe, daquele jardim, medo. Adão se escondeu com o medo, e o medo, ele continua fazendo isso comigo e com você. Às vezes a gente se esconde, a gente não age, ele nos tira do foco de Deus. Então, queridos, a primeira quebra de relacionamento, veja, entre o homem e Deus foi causada pelo medo. Foi a primeira vez que Adão se escondeu do Senhor, porque teve medo de Deus. Adão, queridos, havia pecado, como nós falamos, e quando ele desobedeceu ao Senhor, quando ele deu ouvido à mulher, o pecado entrou, e isto é fato, mas foi o medo que fez com que ele se escondesse de Deus. Perceba que o que leva ele a se esconder foi o medo do seu ato, das suas atitudes.
Então a primeira vez que o medo aparece dentro desse cenário bíblico é para quebrar o relacionamento que existia entre Deus e o homem. E ele continua assim. O medo ainda continua quebrando relacionamentos entre nós e o nosso Deus. Quantas pessoas não têm medo de Deus ainda? Pessoas que têm medo de Deus, como se Deus fosse um velhinho que está pronto apenas a lhe castigar pelos seus atos. Pessoas que não sabem que servir a Deus é algo que traz alegria, que traz liberdade, que servir a Deus é algo que de fato liberta o homem do medo. Há pessoas que servem até a Deus com medo, e a pessoa que diz: eu não faço isso porque eu tenho medo de Deus me castigar. Ou seja, a atitude dele diante de Deus, de não fazer ou fazer as coisas, é com medo do castigo de Deus. Não é com uma reverência, não é uma servidão, não é de fato servindo a Deus de alegria, como diz o salmista no Salmo 100. Então, queridos, o medo é assim. Então, Adão teve uma atitude de covardia e de fraqueza causada pelo medo. Ele se escondeu. No lugar de reconhecer o seu erro, Adão não. Ele se esconde de Deus com medo. Então, na verdade, a gente já tem mais ou menos uma visão do que o medo pode fazer com o ser humano. Mas, se eu lhe perguntasse o que é o medo, como é que você iria traduzir esse sentimento? É difícil, né, de entender o que é o medo, porque medo é uma coisa que, para a gente trazer a terminologia, a gente pode trazer, mas descrever o sentimento é difícil. Por quê? Porque tem coisa que me causa medo e não causa medo a você. Por exemplo, parece mentira o que eu vou dizer, mas minha esposa tem medo de galinha. Não é verdade, amor? Tem medo de galinha, veja. O que uma galinha pode fazer com um ser humano? Mas tem gente que tem medo, eu já vi, de borboleta. Eu já vi gente com medo de borboleta. Então perceba, o que é o medo? A gente pode ir para a terminologia da palavra, né, meu presbítero Robson? Mas a gente discutiu o que é esse sentimento. Tem gente que não tem medo de cobra. Eu sou doido para ter uma cobra lá em casa. Eu sou doido. Pense, gente, vocês não sabem como eu sou, mas minha esposa não deixa que eu crie uma cobra. Aí eu tenho que respeitar, que tem que ser uma coisa compartilhada, né? Mas, por exemplo, a gente pode ir para a terminologia. Então, perguntando a você o que é o medo, a palavra medo, na terminologia da sua palavra, o medo vem da palavra latim metus, né, ou mitos, e significa perturbação, significa angústia diante de um fato, ou de um risco, significa de fato uma perturbação mediante uma ameaça. E seja essa ameaça de origem real ou imaginária. Porque o medo, o problema é esse. Porque não é somente o medo das coisas reais, não. Há um medo das coisas imaginárias. Há pessoas que estão agora dentro de casa com síndrome de pânico e de medo gerado por coisas que nem existem, mas está lá no seu sentimento. E a gente não pode dizer que isso não é uma doença. É uma doença. Então perceba como é difícil o medo. O medo de fato é uma reação que causa receio. O medo causa apreensão, sensação desagradável. Você já teve um medo grande? Meu amigo, quando o cara tem um medo grande, parece que o espírito está saindo do corpo. É ou não é? O cara fica gelado, você perde todo o senso. O medo causa isso na gente, rapaz. Então, esse medo, ou os nossos medos, eles se manifestam em muitas áreas. Aí, essa área é imaginável. O medo, por exemplo, pode ser caracterizado no desconhecido. A gente pode ter medo das tragédias, medo das pandemias, medos das doenças, medo da morte. Tem gente que tem medo de morrer, que eu nunca vi um negócio desse, né? A gente tem um amigo que é pastor, sabe que a gente não deve citar o nome, que a gente não pode brincar não. Se falar brincar e botar o nome dele no meio da morte, eu não bota meu nome, não, bota de outro, né? Tem gente que não gosta, tem medo da morte, né? Tem medo de fato às vezes de perder seu emprego. Há pessoas que têm medo dos ataques dos seus inimigos, medo de ser mal compreendido, medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de ser esquecido, tem medo de ser injustiçado. Ei, faça uma relação aí do que o cara possa ter medo. Então, há uma questão muito séria a respeito do medo, porque quando o medo
Ele coloca as suas garras em nós, quando Ele firma as suas garras, quando nós somos presos pelo medo, nós ficamos às vezes paralisados e nos tornamos suas presas. Agora, se o medo se torna uma opressão diária, se o medo de fato faz com que você seja uma vítima frequente dele, quando ele se torna uma síndrome, aí eu vou dizer para você que esse Salmo 27, ele vai ser muito útil a você, porque esse Salmo 27 trata-se na verdade de uma canção, cujo propósito, queridos, é retirar essas garras profundas, essas garras paralisantes do desespero, essas garras profundas do medo, que por vezes escraviza, fere a nossa alma e nos mantém preso. E é por isso que eu queria falar nessa noite sobre este Salmo 27, para que você que está em casa dizendo: puxa, eu queria tanto ir para o culto, mas eu estou com medo. Cuidado, não deixe ele prender dessas maneiras não. Veja, se você fizer tudo aquilo que nós estamos falando, se você estiver com a sua máscara, se você estiver usando seu álcool gel, se estiver seguindo as normas de higienização, de distanciamento, se você fizer tudo aquilo que ele diz, não estiver conversando com ninguém, nem tocando ninguém, você pode estar aqui assistindo seu culto, não precisa temer, não precisa temer. Então, esse salmo aqui trata-se de uma canção cujo propósito é justamente isso: retirar de nós essa garra profunda, porque o medo, ele vai até o nosso coração, ele segura mesmo, escraviza a nossa alma. Então, vamos fazer o seguinte, vamos explorar um pouquinho aqui o Salmo, vamos explorar o Salmo 27. Bom, quem escreveu este Salmo foi o grande rei Davi. Davi escreveu este Salmo, só que nós não sabemos, de fato, em que situação ele escreveu. Nós temos algumas alternativas ou algumas possibilidades. Dentre essas alternativas ou possibilidades, 3 alternativas, elas se destacam mais. Alguns historiadores vão dizer que Davi escreveu este salmo quando Saul o perseguia, e foi diante da perseguição de Saul que Davi escreveu este salmo. Outros vão dizer que este salmo foi escrito quando Absalão, o filho do próprio Davi, em rebelião contra Davi, queria destroná-lo. Então Davi escreveu este salmo tendo como pano de fundo esse ponto. Mas alguns dizem que Davi escreveu este salmo quando ele estava em guerra contra os filisteus. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que existem essas 3 possibilidades que servem como pano de fundo para que o Salmo 27 fosse escrito. Mas seja qual for a situação, queridos, o que a gente vê neste Salmo era que a situação do grande rei Davi era uma situação grave, uma situação séria. Sim, queridos, havia de fato aqui como que, sabe, uma alcateia querendo devorá-los. Irmãos, o seu momento aqui era crítico quando ele escreveu este Salmo. Podia ser uma pessoa que ele estimava, Saul, que estivesse lhe perseguindo. Poderia ser seu filho, que ele tanto amava, Absalão, que estava lhe perseguindo. Poderia ser tantos outros que só queriam ver, sabe, de fato a sua morte e queriam se vingar dele. Seja qual for a situação, querido, seja qual fosse a temática, este salmo apresenta Davi passando por um sério problema. Quer seja fosse a frustração com os amigos e parentes, ou a perseguição de gente inimiga, o fato é que o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, sofria, sabe, queridos, com indescritíveis hostilidades daqueles que de fato estavam querendo lhe tirar a vida. E isso trouxe medo a Davi. Eu costumo dizer isso, e eu repeti isso esse domingo, vou dizer mais uma vez. O que eu acho lindo na Bíblia, você sabe por que a Bíblia se diferencia de todos os outros livros onde existem heróis? É que os heróis da Bíblia são todos homens frágeis, fracos. A Bíblia mostra a fraqueza de cada uma dessas pessoas. Porque perceba, qual é a biografia de um rei que vai querer mostrar suas fraquezas? Mas os salmos mostram as fraquezas de Davi. Davi estava aqui totalmente fragilizado. Ele está mostrando como é que ele estava, como é que estava a sua alma. Ele tinha medo. Nós vamos encontrar o rei Josafá no 2 Crônicas dizendo justamente isso, que ele recebe a notícia que 3 outros reis querem invadir o seu reinado, e o texto diz lá: então Josafá teve medo.
está presente na vida daquelas pessoas, porque a Bíblia fala de gente como eu e com você. Por isso que hoje nós podemos chegar aqui em pleno século 21, abrir a Bíblia no Salmo 27 e falar de coisas que eu e você estamos vivendo, de medo que por vezes está lhe paralisando hoje, medo que você está vivendo hoje, medo que está mexendo com o seu emocional hoje, mas mexeu com Davi. Então, Paul Tripp, ele escreveu um livro sobre o Salmo 27, e Paul Tripp, ele diz o seguinte: o Salmo 27 é um salmo de honestidade e esperança. Veja como é que ele trata. É um salmo de honestidade e esperança. Honestidade porque mostra a fraqueza de um homem, e esperança porque mostra um Deus que socorre aquele que é honesto. Queridos, isso é que é lindo, né? E às vezes a gente consegue ouvir relatos do tipo seguinte: olha, não mostre a sua fraqueza para ninguém, não mostre o seu ponto fraco. As pessoas não falam isso, né? Não mostre que você tem fraqueza, como se fosse assim, não deixe as pessoas verem que você é fraco. Irmãos, mas quem de nós não tem pontos fracos aqui? Quem de nós não tem pontos fracos? Duvido. Tem coisas que nos abala, irmão, tem coisas que nos tira do sabe assim, nos rouba o chão. E Davi estava vivendo uma situação como essa. Então Paulo vai dizer que este salmo é um salmo de honestidade e esperança. Ele diz, ele é real como a vida. Porque este salmo, queridos, é a vida de Davi que está sendo dita. Lembre-se disso. Salmo é canção, não é uma história. Ele está relatando coisas da vida dele. Então este salmo é real como a vida. E ele é escrito entre a tensão de uma vida de problemas e um Deus de graça. Quando Davi escreve este salmo, ele estava vivendo justamente essa tensão, a tensão de ter uma vida cheia de problemas, porque era homem, mas estava vivendo também dentro de um aspecto de graça de Deus, e louvado seja Deus por isso. Ele de fato é um salmo que Paul Tripp vai dizer, é um salmo de perigo, mas fala com poder e simplicidade da segurança que se pode encontrar no Senhor. Então, isso é a vida diária, uma vida que é cheia de problemas, cheia de medos, mas com certeza da segurança e o poder que nós podemos encontrar no Senhor. E é por isso que nós não podemos viver com medo, não podemos deixar o medo nos paralisar, não podemos deixar o medo roubar as nossas expectativas de futuro, não podemos, sabe, queridos, deixar de realizar alguma coisa para o Senhor ou para nós mesmos, baseado apenas nos nossos temores. Deus tem graça suficiente para nos auxiliar em meio aos nossos temores. É isso que Davi vai nos mostrar. Veja que Davi está passando um momento crítico, um momento difícil, mas ele não deixou o medo lhe paralisar. Não, o medo porém não paralisou Davi não. Davi continuou agindo, ele mostra o seu medo, mas ele vai começar a mostrar como é que a graça de Deus o assiste. Ele aqui revela de fato o seu espírito de confiança absoluta em Deus em meio aos perigos. É isso que por vezes nos falta. O medo está presente na nossa vida, mas não pode ter só o medo presente na nossa vida, tem que haver também a confiança absoluta nesse Deus, que no meio dos nossos medos, no meio dos nossos perigos, nos assiste. Porque se eu não vou para esse lado da confiança, da fé em Deus, eu vou ficar somente com o medo, aí eu vou ficar dentro de casa, aí eu vou ficar paralisado, aí eu não vou mais agir, eu não vou mais fazer com que as coisas aconteçam, porque tudo que eu tenho é apenas medo. E onde é que está a minha confiança? Eu tenho que pôr minha confiança em alguma coisa ou em alguém, e essa coisa, esse alguém é nosso Deus. E é por isso que nós vemos que ele aqui de fato está fazendo isso, né? Então quando a gente vê Davi com essa confiança absoluta no Senhor, a gente às vezes pergunta, mas como é que pode, né? Uma situação tão crítica como Davi estava vivendo, alguém exercer a confiança. Qual é o segredo de Davi? Né? Como é que Davi conseguiu vitória sobre o medo? Talvez você dizendo, rapaz, como é que Davi conseguiu vencer o medo e eu não consigo? Então nessa noite, é justamente isso que eu me propus, por meio da palavra de Deus, levar ao teu coração, que você se liberte do medo que lhe prende. Lembre-se, a Bíblia diz que Deus nos deu espírito de liberdade. Nós não somos presos a nada e nem a ninguém. Nós fomos libertos. As cadeias que nos prendiam foram quebradas. Deus nos libertou. Então, queridos, é justamente isto. Perceba que este salmo, para você ter uma ideia, ele é chamado de o salmo restaurador. Começa com o homem mostrando a dificuldade que ele está vivendo,
um salmo de um medroso. O salmo não é um salmo de um derrotado. Não, o salmo é o salmo restaurador, porque em nenhum outro salmo Davi expressa, queridos, de forma tão intensa o seu anelo pelo serviço no santuário. Em nenhum outro salmo que Davi escreveu, ele expressa tanto desejo de estar na presença de Deus. Mas é um salmo que trata de batalhas, de medo. Mas ele está dizendo: eu não quero saber de medo, eu quero saber da presença de Deus. E então ele faz esse misto de mostrar a sua fragilidade como homem. Mas em meio, sabe, a esse medo, ele não fica paralisado. Pelo contrário, em nenhum outro salmo aqui a gente vê um apelo tão grande de Davi para estar na presença do Senhor no templo. Então, você tem uma ideia a respeito da importância deste salmo, no ritual judaico moderno, né? Agora, o Salmo 27 é citado todos os dias do 6º mês, em preparação para o ano novo e o dia da expiação. Então, ele tem um lugar reservado no calendário judaico moderno. Então, quando a gente faz uma leitura cuidadosa deste salmo, a gente vai ver que ele revela aqui um contraste entre a primeira metade, que vai dos versos do 1 aos versos 6, e a segunda metade, que vai do verso 7 ao 14. É uma divisão, e é por isso que tem gente que diz, irmãos, que este salmo não é um salmo só. Seriam 2 salmos, escritos por 2 pessoas diferentes, e que quando foram fazer o inário de Israel, juntaram, porque seria 2 salmos pequenos, juntar, fazer um. Mas isso não tem sustentação bíblica. São apenas alguns irmãos que acham que isso aconteceu, mas nós não vemos em nenhum lugar essa convicção. Então veja, há essa grande divisão mesmo, né? Esse contraste. Os primeiros 6 versículos, eles ressoam com louvor, um cântico de fato de Davi, um cântico de confiança, onde o rei Davi, ele declara a certeza da sua vitória. Quando você vai ver os versos de 1 a 6, você vai encontrar isso aí. Já os últimos, né, de 7 em diante, de fato se refere agora à forma de um clamor, onde esse clamor está carregado, irmãos, na verdade, das necessidades de Davi. Veja que coisa interessante. Até a formatação deste salmo nos dá a ideia de uma oração. Como é que a gente começa orando? Né? Agradecendo a Deus e depois apresentando as nossas necessidades. Davi começa com louvor, com exaltação a Deus, para depois mostrar as suas necessidades. E isso é interessante porque quando a gente está envolto assim em problemas, a primeira coisa que a gente faz é querer pedir, esquece de agradecer. Davi diz: espera aí, eu estou aqui no problema crítico, mas primeiro louvor a meu Deus, depois apresentei as causas. Né? Então, o que nós temos aqui, portanto, queridos, só pode ser de fato vamos chamar de desdobramento, né? De 2 estados de espírito intimamente relacionados por Davi. O seu estado de espírito, onde o louvor é presente em sua vida, e um estado de espírito do mesmo homem que tem também o momento do seu clamor. Então esses sentimentos que são antagônicos, né? Um sentimento de louvor e um sentimento de busca, de clamor mesmo, eles estão frequentemente lutando dentro do mesmo coração de cada ser humano. Por quê? Porque há momentos que nós estamos bombados, meu irmão, de louvor. A gente louva a Deus, a gente, qualquer coisa é motivo para dar um glória, qualquer coisa a gente diz aleluia, eita, e aquela alegria toda. Mas tem dia que a nossa vida que é somente clamor. A gente não consegue encontrar motivo de gratidão, não. É só pedindo a Deus misericórdia, Deus me ajuda, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E esses sentimentos são antagônicos, mas eles vivem dentro do nosso coração. Isso não é verdade? Ou será que você, por exemplo, você nunca se viu ora confiante demais, ora ansioso demais? É antagônico. Quem de nós, por exemplo, não se viu, por exemplo, ora com fé e ora duvidando? Faz parte da nossa natureza. Quem de nós, por exemplo, não esteve por ora no cume da alegria e depois esteve nas profundezas da tristeza? Essa é a vida do homem. Então, queridos, e tudo isso que nós temos de sentimento, está tudo isso junto e está tudo isso misturado dentro de nós, separado apenas por intervalos que às vezes são imperceptíveis de tempo. Às vezes a gente não consegue nem perceber quando nós estamos nos extremos da alegria e quando nós estamos no extremo da tristeza, que é tão, às vezes, imperceptível isso.
Há pessoas que amanhecem de manhã, a alegria maior do mundo, e termina a noite chorando. Não é? Por quê? Porque nós somos homens. Isso é a natureza humana. Então, queridos, a gente pode dizer que isso é parte do que significa ser um fraco ser humano. O ser humano é totalmente dependente de Deus, até para suas emoções. Então, sendo essa a realidade de Davi, esse texto, de fato, deve servir de confronto para mim e para você, deve servir de confronto para nós. Por quê? Porque se o homem, segundo o coração de Deus, que era Davi, passou por tudo isso, quem somos nós para que de fato não possamos passar pelo mesmo vale, o vale do medo, o vale do temor? E sabe, queridos, quem somos nós que não vamos passar pelo vale do medo e depois sermos levados para o vale da fé? Quem somos nós que não iremos com certeza passar pelas dúvidas, mas depois sermos carregados para as certezas? Quem de nós não vai passar pelo momento de louvor, mas também um momento de clamor? E, queridos, nós temos que ter isso na nossa vida, e que bom que nós temos isso, porque imagina se a nossa vida fosse somente uma coisa só, se nós tivéssemos só alegria, ou se nós tivéssemos só tristeza, ou se a nossa vida fosse só de louvor. Não. É por isso que a vida do homem, ela tem essas subidas e descidas. Alguém até briga, cuidado que a vida é uma roda gigante, um dia você está em cima, outro está embaixo. Isso é a natureza do homem, e louvado seja Deus que é assim. Porque senão a gente talvez se tornasse muito autodependente, autoconfiante. E como a gente não sabe o que pode acontecer, como a gente pregou domingo, a gente pode até entender que a noite é de choro, mas a gente tem certeza da alegria. A gente vive baseado nesse sentimento. Então nós podemos, queridos, todos nós, aprender com Davi acerca da vitória sobre o medo. E é isso que eu quero nessa noite me prender. Como é que a gente vence o medo? Qual é o seu medo? Não pode dizer medo de galinha não, que isso aí já é da minha esposa. Eu estou falando do medo mesmo. Não é medo de inseto, medo de barata, não. Isso aí não. Qual é o seu medo? O que é que ele prende às vezes? O que é que ele rouba o sono? Qual é o medo que você tem? Eu vou confessar um que eu tinha. Eu já confessei isso aqui, não foi, meu amor? Eu tinha um medo, meu amigo, quando eu não conhecia o Senhor. Porque é o seguinte, eu sou filho único, né? Órfão de pai aos 2 anos de idade. Minha mãe não casou, consequentemente não teve mais filhos. Eu fiquei filho único. Ela veio casar agora, 12 anos atrás, já uma idade madura. E eu era o seguinte, eu me casei com Sandra, né? E o meu pensamento era o seguinte: como eu fui sempre filho único, ter pelo menos 2, né? 2 filhos, porque filho único não era muito bom não gostei muito da experiência não. Bom, a gente casa, aí passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4, e cadê menino? E não era por falta de trabalho não, era porque não tinha mesmo. Então, cadê menino? Nada de menino. E Sandra fez uns exames e estava impossibilitada de ter filho, não era, amor? Aí me veio o temor, me veio o medo, Eric. Porque Eric é meu primogênito, e esse nome de Eric, por exemplo, quando eu comecei a namorar com Sandra, né, ela dizia, quando a gente tiver um filho, o primeiro filho a ser homem, o nome dele vai ser Eric, né? Mas aí começou um temor. Aí eu ficava pensando assim, sabe? Eita, eu vou fazer minha árvore genealógica, né? Que é bonita aquelas botas família. Aí botava assim, né? Meu avô chamava-se Severino e a minha avó Inácia, aí, né? E Severino e Inácia geraram Marli, massa, né? Marli gerou Erivan. Erivan morreu, se acabou tudo. E que negócio besta da molesta. Eu dizia, meu Deus, isso era o medo que eu tinha, de não ter um descendente. Então perceba, ele pode vir de qualquer situação. Há pessoas que têm esse tipo de medo, e eu tinha. E graças a Deus que Deus tirou esse medo, me deu meu primogênito, está ali, né? Até Ana Júlia. Então tenho certeza que a minha árvore genealógica não vai chegar num bonsai não, vai ser uma árvore mesmo, em nome de Jesus, meu filho. Casa e tem um bocado de menino. Então assim, nós vamos aprender com este salmo, né, acerca da vitória sobre o medo. Então, para a gente fazer isso, nós vamos dividir esse salmo, certo? Então, para que fique mais fácil o nosso aprendizado, nós vamos dividir ele, né? Lembrando que essa divisão vai ser apenas para que a gente possa aprender. Por exemplo, nós vamos ver aqueles versos de 1 a 6 e de 7 a 14, dividindo ele dentro daquilo que o texto nos permite fazer.
Por exemplo, vamos ver primeiro sobre a confiança de quem vence sobre o medo. Vamos dividir este salmo dos versos de 1 a 3, e nesses versos de 1 a 3 nós vamos aprender a confiança de quem vence o medo. Estes 3 primeiros versículos do Salmo 27, eles expressam a confiança de Davi em Deus. Estes 3 versos, e essa confiança que Davi tem em Deus, tem como base as suas experiências passadas. Isso aqui é lindo, porque, queridos, como é que eu confio no Deus hoje? Olhando para aquilo que Ele fez no meu passado. Por exemplo, por que é que eu olho para uma mulher que não pode gerar filhos e posso ter certeza e convicção, e eu oro com fé, dizendo para ela que se ela de fato for daquelas que exercem a fé, ela pode ter um filho? Porque isso aconteceu na vida da minha esposa. A gente vai vendo esses casos, isso vai gerando fé no nosso coração. Então, a confiança é justamente isso que nós vemos nos 3 primeiros versos. Davi declara que Deus tem sido para ele algo extraordinário. Ele destaca 3 coisas que Deus tem sido para ele bem destacadas assim. Pronto, veja o que é que diz o verso primeiro. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a minha fortaleza. Em algumas traduções diz: o Senhor é a fortaleza de minha vida, então por que estremecerei? Então por que me recearei? Perceba, Davi vai consultar a ele mesmo. Você já percebeu que Davi tinha isto? Sempre ele estava falando com ele mesmo, sempre estava falando com a sua alma, instigando a ele mesmo a acreditar nas promessas de Deus, não com base naquilo que ele ouviu nas pessoas, mas com suas próprias experiências. Então Davi declara que Deus tem sido para ele 3 coisas. Primeiro, ele diz: Deus é a minha luz. Ele diz logo isso. Interessante, tem uma curiosidade sobre isso aqui, que este é o único lugar em todo o Antigo Testamento que Deus é descrito como luz. Não existe em outro lugar Deus sendo descrito como luz, a não ser no Salmo 27. Em outros lugares sim, do Velho Testamento diz que Deus criou a luz, haja luz, mas não disse que Ele era a luz, ou que Ele de fato brilhou com uma luz quando Ele foi no monte lá com Moisés. Moisés viu Ele brilhando com uma luz. Mas em nenhum outro lugar do Antigo Testamento identifica Deus como luz. Apenas aqui no Salmo 27. No Novo Testamento não, né? No Novo Testamento nós aprendemos que Jesus é a luz, e que somente é possível enxergarmos através da luz, que, sabe, queridos, que recebemos de Cristo, porque Ele é a luz que ilumina os nossos olhos. E é por isso que o texto diz que Cristo é a verdadeira luz que ilumina a todos. Então, sem Cristo, todos nós somos cegos. E isso fica muito claro quando João escreve o seu evangelho, no capítulo 1, verso 5, quando ele diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. E no verso 9 do mesmo capítulo 1, João diz: pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Jesus Cristo é a luz que veio trazer de fato novidade para aqueles que andavam na escuridão. Davi está dizendo aqui que mesmo nas horas mais sombrias da sua vida, que mesmo nas horas mais escuras, ou nas horas mais tenebrosas, das piores batalhas da sua vida, queridos, não há o que temer. Por quê? Ele diz: não há por que temer, porque Deus é a luz que dissipa todas as trevas. Perceba que ele começa o salmo dizendo: Deus é a minha luz, e ele estava no meio de uma guerra. Então, queridos, é por meio de Deus que nós podemos enxergar os raios da vida. É por meio de Deus que nós podemos ver além desta vida. Somente a luz de Deus, quando ilumina o coração do homem, é que ele entende o que é salvação. Não tem nenhuma mente humana, nenhum coração humano que não seja iluminado pela luz de Deus, que entenda o que é salvação. Quando nós recebemos a luz do Espírito Santo de Deus em nosso coração, aí nós somos regenerados. A gente começa a entender o que é salvação. É gerado em nós fé suficiente para crermos na salvação. Então, queridos, a luz tem essa característica de dissipar as trevas da nossa incredulidade.
E por isso, quando a gente vê o salmista dizendo que Deus é a luz, em meio a uma batalha, você vai entender por que ele está dizendo isso. Porque outra coisa que a gente pode entender sobre a luz, por exemplo, a luz significa segurança. Sim, segurança. E como o pastor, que era Davi sabia que a luz de uma fogueira, por exemplo, era importante para proteger as suas ovelhas. Então, quando ele disse que Deus é a luz, está vindo na mente dele, no meio de uma guerra em que ele estava vivendo, segurança. Ele está dizendo: Deus é a minha luz, Ele é a minha segurança. Eu gosto muito, já disse isso, de assistir aqueles filmes. Tem uma sériezinha, né, Eric, que eu gosto muito da GNT. Aquele é o que, canal? Aquele? GNT, né? Aquele que eu gosto do pessoal que fica nas matas lá. Acho que é. É o Discovery, né, Eric? Discovery, pronto. E tem uma, eu gosto muito, que é Largados e Pelados. Vocês já assistiram esse negócio? Não, mas é porque pelado é só assim o negócio, não é? É porque é os caras que ficam dentro das matas sobrevivendo. E qual é a primeira coisa que eles fazem quando ficam sozinhos dentro de uma mata? Eles esquecem comida, esquecem água, e eles querem fazer o quê? Acender o fogo, meu irmão. Porque o fogo, a luz, afasta os inimigos. É a primeira coisa que ele faz. E afasta inimigos, desde o mosquito, daquele que não deixa ninguém dormir, a predadores. É por isso que eles vão acender o fogo. Então, quando Davi está dizendo Deus é a minha luz, ele está dizendo Ele é o fogo, Ele é a luz que ilumina, que espanta os meus medos, que tira todos os meus inimigos. Então Deus é a luz que ilumina o coração do homem, para que ele seja liberto do medo. Então a luz é importante, porque de fato Davi sabia disso, né? Que ele, como pastor, a luz da fogueira dava para ele proteção, e proteção das suas ovelhas durante a noite. E como soldado, Davi também sabia que os inimigos são perigosos, sobre de fato a cobertura da escuridão. Porque com certeza, por que você acende uma luz? Para ver quem se aproxima. Então Davi estava dizendo que o Senhor era luz por isso, porque ele trazia proteção e segurança, mas dava a ele a visão do inimigo. Você sabe por que é que nós somos cristãos e vemos o inimigo às vezes se aproximar de nós quando nós estamos com a luz de Deus brilhando em nós? Porque nós conseguimos enxergar mais distante. Agora apaga essa luz de Deus na sua vida, tire aí, você vai ver que você é uma presa fácil para o inimigo, porque nas sombras da escuridão o inimigo se aproxima e rouba a cada um de nós. Então, por isso que o Salmo começa dizendo Deus é luz, né? Por exemplo, quando a gente caminha através de uma trilha escura, está aí o meu irmão Robson, que gosta de fazer as pernoites com os soldados de Cristo, né? Quando a gente caminha numa trilha escura, você carrega o quê? Uma lanterna, né, Robson? É tanto que todo soldado de Cristo, o que é que ele tem? Um cantil, uma lanternazinha, uma faca e uma bússola, né? Ali é a característica deles. Então por quê? Porque a gente carregou a lanterna para enxergar o caminho. Porque imagina, Robson, se você estivesse dentro de uma mata guiando os seus soldados no escuro, sem saber onde você estava botando o pé, você ia encontrar mil e uma dificuldades. Então a luz é para iluminar os nossos passos. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é o que? Luz para o nosso caminho. Então nós vemos justamente isso. Então, queridos, na verdade alguns perigos das trevas, eles são reais. Mas quando nós estamos com a luz de Cristo em nossa vida, Ele expõe isso para que nós possamos lidar com eles. Há perigos que nós só vamos perceber, só há artimanhas do inimigo, só há perigos de fato ocultos no pecado, que serão vistos por nós, se nós tivermos Deus como luz na nossa vida. Porque se não tivermos Ele para iluminar os nossos passos, nos mostrar os inimigos ocultos, nos proteger do inimigo, nós seremos devorados, como diz o salmista, pelo pecado, pelos inimigos da nossa alma. E por isso o salmista Davi diz: ei, Deus é a minha luz. Então, a luz da presença de Deus é a segurança de Davi. Mesmo que ele passasse pelo vale da sombra da morte, como ele escreveu no Salmo 23, ele vai dizer que não teme mal nenhum, porque Deus será sua luz em meio às trevas. Interessante que ele escreveu no Salmo 18, verso 28, Davi, dizendo o seguinte: mantens acesa a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus,
ilumina a minha escuridão. Ou seja, a luz dissipa as ansiedades e perigo da escuridão. Peça a Deus: Deus, ilumina a minha mente, Deus, ilumina a minha vida, que o Senhor mantenha acesa a tua chama, sabe, para que eu possa ver os inimigos que estão ocultos, para que eu possa caminhar sem medo, porque quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Davi sabia disso. Não é à toa que um guerreiro começa um salmo dizendo que Deus é luz, e uma única vez em todo o Velho Testamento. Mas veja o que é que ele diz no verso 1 ainda, né? O Senhor é a minha luz e o que mais? E a minha salvação. Veja que ele junta a luz e salvação. Para ele, uma coisa está totalmente ligada à outra. É a minha salvação. Davi diz aqui: Deus é a minha salvação. Isso tem a ver com a libertação, isso tem a ver com o resgate. Então Deus não se limita apenas a resgatar o seu povo. Ele resgata, mas o mesmo Deus que resgata é o mesmo Deus que salva o seu povo. Então, quando Deus nos tirou do império das trevas, quando a sua luz iluminou o nosso coração e nós começamos a enxergar os nossos pecados, Ele não queria apenas que a nossa mente e o nosso coração fossem iluminados e nós achássemos que está tudo bem, eu já sei, já conheço os meus inimigos, já vejo no escuro. Ele está dizendo: eu quero que a sua mente seja resgatada, o seu coração seja resgatado, porque Cristo veio iluminar o homem e trazer a salvação para o homem. Porque não basta apenas iluminar a nossa mente, tem que haver salvação. Então a palavra salvação junto com a luz significa que Deus é luz salvadora, que Ele ilumina o coração do homem, e aquele que Ele iluminou o coração do homem, Ele salva o homem. Louvado seja Deus por isso. E é por isso que a salvação só chega na vida do homem quando nós somos iluminados por essa luz salvadora. Porque enquanto a luz salvadora do Senhor não brilha em nós, nós somos apenas treva, caminhamos apenas em trevas, não conseguimos perceber nada. Então, queridos, essa junção da palavra luz com salvação significa que ela é a luz salvadora. E ele vai confessar isso no Salmo 3, no verso 8, quando o salmista Davi diz: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então perceba que ele diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, não é? Então por que terei medo? Essa é a pergunta. Se Deus é a sua luz salvadora, por que você vai ter medo? Se Deus é a luz que te salva, por que você vai temer? É isso que ele faz. Mas antes que ele responda essa pergunta, ele faz uma outra pergunta. Ele vai dizer: o Senhor é minha luz e minha salvação, então por que terei medo? O Senhor é o quê? A minha fortaleza. Então agora ele vai dizer: Ele é a minha fortaleza. Davi vai dizer o seguinte: olha, a minha confiança continua no Senhor. Ele é minha luz salvadora e a minha confiança está nele. Por isso eu posso chamá-lo de fortaleza, eu posso chamá-lo de refúgio. Em algumas versões da Bíblia traduzem a palavra segurança, fortaleza, refúgio por força. Mas isso também é justamente isso. Em qualquer caso o resultado é o mesmo. Deus não só protege, mas o próprio Deus é proteção. Ele não somente fortalece, mas Ele mesmo é a nossa força. É isso que o verso está dizendo. Deus é luz, Deus é salvação, Deus é fortaleza para Davi. Ele começa no meio da sua luta dizendo: Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação, Ele é a minha fortaleza. Essa é a realidade, queridos, que estava na vida de Davi. E essa realidade era tão forte na vida dele, que ele exclama: então por que eu vou ter medo? Essa realidade era tão forte na vida dele que vai dizer: de quem me recearei? Ou ainda: então por que eu vou me estremecer? Se Deus é minha luz, se Ele é minha salvação, se Ele de fato é a minha força, a minha fortaleza, por que eu vou temer? Por que é que o medo pode se apoderar de mim? Você está entendendo como é que você vence o medo? O medo só é vencido na nossa vida quando nós fazemos de Deus a nossa luz salvadora. Ele é a nossa luz, é a nossa salvação. Porque Ele, sendo luz salvadora, Ele se torna o nosso abrigo, o nosso lugar seguro. Guardados e protegidos pelo Senhor, nenhum mal vai nos chegar, queridos. O salmista sabia o que diz, né? Paulo depois, bem mais tarde, em Romanos capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então daí, ele afirma com fé no verso 2. Veja o que é que diz o verso 2.
quando os maus vierem para me destruir, ou para me devorar, e algumas traduções dizem assim, quando o mal vier para devorar a minha carne, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, o que acontece? Eles tropeçarão e cairão. Por que aqui Davi diz, eles tropeçarão e cairão? Porque quem é que está guiado pela luz? Davi. Quem é que pode ver no escuro? Davi. O inimigo não vê, ele tropeça e cai. Verso 3: ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. E algumas traduções diz, e ainda assim conservarei a minha confiança. Só foi possível para Davi obter a vitória sobre o medo, irmãos, porque ele fez de Deus a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza, e isso exerceu confiança no coração de Davi. Se você crê assim, você vence todo o medo na sua vida. Ele não apenas tinha conhecimento dessas coisas, queridos, ele cria com a fé salvadora. E ele cria com fé nesse Senhor que é luz, nesse Senhor que é salvação, que é fortaleza. E essa é a confiança que vence sobre todo medo, porque não basta apenas saber dos fatos, mas eu tenho que de fato me apropriar com fé de que Deus é a minha luz, de que Ele é a minha salvação, de que Deus é a minha fortaleza. Eu preciso me apropriar de fé dessas coisas. Quando eu me aproprio, nenhum medo pode tomar conta da minha vida, medo de nada. E eu espero em Cristo Jesus, que é o término dessa mensagem, a minha esposa deixa de ter medo de galinha. O nome de Jesus, não é? Ai, Jesus. Se apropriar com fé. Agora, claro, o pior de todos os medos é o medo da morte, né? Porque a morte nos separa de quem nós amamos. Então, no entanto, queridos, com Cristo Jesus sendo a nossa luz, com Cristo Jesus sendo a nossa salvação e a nossa fortaleza, nós não temos nem que temer a morte, porque a morte já foi vencida, né? Interessante que o biógrafo de Jonathan Edwards, que é Ian Murray, ele escrevendo disse o seguinte, diz que registrou isso no livro que escreveu sobre a biografia de Jonathan Edwards. Diz que minutos antes de Jonathan Edwards morrer, diz que ele olhou em volta, que estavam as pessoas, e ele disse o seguinte: agora, onde está Jesus de Nazaré, meu verdadeiro e fiel amigo? Isso foi a pergunta de Edward. E ele fechou os olhos, e os que estavam ali à cabeceira, né, da sua cama, pensando que ele já tinha morrido, ficaram todos surpresos, né? Porque ele fez uma pergunta, né? Onde é que está o Deus? Onde é que está de fato o meu verdadeiro Jesus de Nazaré, o meu verdadeiro amigo fiel? Onde é que ele está? E todos ficaram assim surpresos, quando de repente ele proferiu uma última frase final. Olhou para aqueles homens, deu um sorrisozinho e disse: confiem em Deus e vocês não precisam temer. Ou seja, tirou onda com medo, né? Então é justamente isso, queridos. Então vemos que o salmo começa com uma expressão de absoluta ausência de temor. A confiança do salmista em Deus não dá lugar ao seu temor. Calvino chamou esse trio, luz, salvação e fortaleza, de escudo triplo de Davi. Ora, se a luz, a salvação e a fortaleza é o escudo triplo de Davi, pode ser o nosso. Vai nos tirar de todo medo, né? Essa confiança em Deus, queridos, para guiar, essa confiança em Deus para salvar e nos proteger, deixa o salmista aqui sem motivo de temer seus inimigos. Então, o que eu posso dizer aqui é que você só pode estar seguro, nós só podemos estar seguros por uma razão, e apenas uma razão. Ora, Deus existe e Ele é o nosso Pai. Então, se Deus existe e Ele é o nosso Pai, nós podemos dizer hoje aqui: Abba Pai, Paizinho querido, eu não preciso temer nada, eu estou nas mãos do meu Pai. Robson, seja sincero, tu acha que quando tu está com o Simon nos braços, ele tem medo de alguma coisa? Se tu tiver com o Simon no braço, tu disser assim: Simon, eu vou dar um pulo dessa calçada de 20 metros, ele vai ter medo? Está nos braços do Pai, tem medo não. Então, quando nós estamos nos braços do Pai, queridos, a gente não teme. Vá, eu tenho certeza absoluta que você fez isso. Fique dentro de uma piscina e bota um gurizinho lá, fica de braço aberto. Chegue, meu filho, pule. Ele vai olhar, sabe se meu amigo ele vai morrer, mas ele pula porque ele confia, né? Então essa segurança. Então, queridos, vamos partir para a nossa finalizar aqui.
Vamos ver o desejo de quem de fato vence sobre o medo. Qual era o desejo que Davi tinha? Versos 4 a 6. A confiança de Davi, querido, estava enraizada na presença de Deus. A confiança dele era na presença de Deus. Aqueles que de fato confiam em Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que de fato exercitam essa confiança, eles desejam estar na presença de Deus. Esse que ele estava falando. Quem é que não deseja estar aqui domingo? Está todo mundo ansioso. Não é simplesmente porque os templos abriu não e vem ver o pastor, não. É ansiando pela presença de Deus, estar na presença do Senhor aqui no templo. Veja o que é que diz o verso 4. A única coisa que eu peço ao Senhor, veja, a única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar aonde? Na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja que coisa interessante no verso 5. Pois ele me abriga em tempos de aflição, ou seja, ele é o meu consolo. E em seu santuário ele me esconderá, em segurança numa alta rocha me colocará. Deus é a minha proteção. Então manterei a cabeça erguida acima dos meus inimigos, daqueles que me cercam. Deus me honra. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, cantarei e louvarei ao Senhor com música. Isto é gratidão. Então perceba, queridos, que dentro desse verso Davi vai mostrar o que ele quer, estar na presença do Senhor. Por quê? Porque Deus é aquele que consola, Deus é aquele que protege, Deus é aquele que honra. E ele vai dizer, então diante desse Deus eu só posso agradecer a Ele. A expressão, queridos, morar na casa do Senhor, exprime o desejo de Davi de estar sempre mais perto da presença de Deus. O maior desejo de Davi, querido, era contemplar a Deus e meditar em Deus. Perceba, ele está no meio de uma guerra. O que ele quer é justamente estar na presença de Deus. Alguém pode dizer, é um alienado. Mas será que Davi era um alienado mesmo, gente? Não, irmãos, absolutamente não. Porque, seja sincero, afinal de contas, onde é que nós vamos olhar quando nós estamos com medo? Não é para Deus? O que é que nós vamos ocupar a nossa mente quando estamos com medo? Não tem que ser com as coisas de Deus? A gente olha isso e vê na vida de Pedro, né? Pedro, quando estava naquela experiência que ele teve de caminhar sobre as águas, enquanto ele esteve olhando para Jesus, ele caminhou. Mas depois que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas, ele quase que se afundava. Mas enquanto ele olhou para Jesus, manteve-se inabalável e ele prosseguiu no seu caminhar. Então, queridos, a pergunta é: onde nós olhamos na hora do nosso medo? Davi olhou para o Senhor. E você, que hoje está com medo, está olhando para onde? O desejo de Davi era de fato o Senhor. O que ele queria era estar com Deus. Ele achou abrigo no Senhor, ele achou segurança no Senhor, esconderijo no Senhor. O que ele queria era estar com o Senhor. Agora tem uma palavra que eu quero terminar para a gente entender, que me chama toda a atenção. É quando diz logo no verso 4: uma coisa eu peço ao Senhor. Uma coisa ele pede. Vamos ver essa expressão aqui, uma coisa eu peço ao Senhor. Essa é de fato uma revelação assim incrível. Mas eu vou dizer uma coisa para você, honestamente, eu não tenho certeza se eu faria essa declaração que Davi fez, uma coisa eu peço ao Senhor. Por quê? Porque ela se torna ainda mais poderosa, essa declaração, queridos, quando a gente percebe que ela foi escrita por um homem que estava sob ataque, estava em meio de uma guerra. A sua, vamos usar essa expressão, a sua uma coisa não era a segurança que ele queria. A sua uma coisa não era a vingança contra seus inimigos. A sua única coisa que ele queria de Deus não era a sua vitória. A única coisa que ele queria de Deus não era o poder. A única coisa que ele queria de Deus não era nem controle da situação, nem retribuição dos seus inimigos. Não, queridos, mesmo sob ameaça pessoal, a única coisa que Davi desejava era estar na casa de Deus. Irmãos, ele queria estar lá observando a grandeza, observando a glória do Senhor, era o desejo que ele tinha. E esse desejo foi planejado, queridos, sabe, para ser o propósito de todos nós que somos novas criaturas, feitas à imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós ansiamos estar na presença do Senhor. É por isso que eu sei que você está em casa dizendo, que bom que domingo as portas vão estar abertas, eu vou poder estar na casa de Deus. Mesmo que você estivesse com medo, mesmo que você esteja dizendo, rapaz, será que eu vou, não vou? Não tema, venha protegidozinho, venha bonitinho, viu? Eu sei que, eita, vai ser, rapaz, se a gente pudesse fazer um concurso de máscara domingo, né? Que vai ser cada máscara estilosa, né? Vai ser cada mulher combinando máscara com sapato, sapato com a bolsa com a máscara, e assim vai. Ô glória! Eita Deus!
Irmãos, veja, do lado de cada eternidade, essa é uma afirmação que só pode ser feita por um ser humano profundamente fiel ao Senhor. Essa declaração: uma coisa eu peço ao Senhor, eu quero estar na tua presença. Eu não quero outra coisa não. Ei, eu não quero nada. Só peço uma coisa ao Senhor: deixa-me estar na tua presença. Eu estou no meio de uma guerra, no meio de uma pandemia, estou em meio ao medo, mas deixa-me estar na tua presença. É isso, a única coisa que eu te peço. Eu não quero vitória, não quero dinheiro, não quero nada, eu quero estar na tua presença, deixa-me estar. A pergunta que não se cala é: qual é a sua única coisa, na verdade? Qual é a sua única coisa que você está agora pedindo ao Senhor? Sabe, qual é essa uma coisa que o seu coração deseja ardentemente? O que é essa única coisa que pode mudar a sua vida hoje? O que é de fato essa uma coisa que de fato você procura para lhe trazer satisfação, para lhe trazer contentamento, para lhe trazer paz? O que é essa única coisa, ou essa uma coisa que você lamenta não ter? O que é uma coisa essa que você de fato enche os seus sonhos quando você está dormindo, e quando você está acordado você pensa, e quando você dorme incomoda seus sonhos? Qual é essa única coisa? Qual é a sua uma coisa que você gostaria de pedir a Deus agora? Infelizmente a realidade espiritual para muitos de nós é que essa uma coisa por vezes não é o Senhor, nem sempre é o Senhor. E o perigo dessa realidade é que, se essa sua única coisa não for o Senhor, essa sua única coisa, ela controla o seu coração, e qualquer coisa que controle o seu coração terá influência sobre as suas palavras, sobre a sua escolha e sobre suas ações. Se a sua única coisa não for o Senhor, será aquilo que vai moldar, que vai direcionar as suas reações, sabe, em qualquer situação, em qualquer relacionamento da sua vida. É por isso que Davi disse: eu não quero saber de nada, não quero saber de vitória, eu não quero saber de vingança, eu não quero saber de nada. Uma coisa eu peço ao Senhor: deixe-me estar na tua presença. Porque Davi sabia que estando na presença do Senhor tudo faria sentido, mas estando longe dele, vitórias, ver seus inimigos derrotados, nada disso faria sentido para ele. Qual é a sua única coisa que hoje você pediria ao Senhor? Então, queridos, eu quero terminar este sermão falando sobre a vitória sobre o medo. Apesar de Davi, quando escreveu o salmo, está pensando no contexto de livramento e de segurança militar, nós cristãos, nós devemos olhar para este salmo de uma forma muito mais abrangente, como nós vimos até agora. Nós temos que olhar e ver Cristo sendo a nossa luz. Cristo é luz no sentido de nos dar discernimento, de nos dar visão espiritual. Cristo tem que ser visto como a nossa salvação, no sentido de nós entendermos que Ele nos salvou da ira de Deus, que Ele nos salvou do castigo de Deus, e Ele é minha fortaleza, no sentido de entendermos que Ele nos liberta do poder do pecado. John Stott resume bem esse entendimento quando ele comenta que o Senhor é a minha luz. Ele diz: o Senhor é a minha luz para me guiar, o Senhor é minha salvação para me libertar do medo, das trevas, da morte. Ele é a minha fortaleza, porque é lá que eu posso ir e me refugiar, porque Ele conhece o meu nome. Então, queridos, o próprio Salomão, mais tarde, em Provérbio, cultivou a ideia do seu pai Davi. Essa mesma ideia do Salmo 27, o seu filho, o sábio Salomão, escreveu em Provérbio 18:10. O nome do Senhor é fortaleza segura, o justo corre para ele e fica protegido. Então, que nós possamos obter vitória sobre o medo pela fé, refugiando-se em Jesus Cristo, aquele que é a nossa luz, a luz que nos leva à salvação, aquele que de fato nos protege de todo o mal. Eu espero que você nessa noite tenha sido livre de todo e qualquer medo que você possa ter. Coloque Deus na sua vida. Ele é a sua luz, Ele é a sua salvação.
Se Ele é a sua luz e salvação, a quem você vai temer? Ora, se Ele é o seu refúgio, de que ou de quem você vai ter medo? Veja, nós vamos orar pelos nossos pedidos agora. Érico já vem trazendo aí, por favor, filho, traga aí. Obrigado. Veja, eu tenho aqui alguns pedidos que eu vou começar a relatar. E talvez você que está em casa hoje estava com medo e fez esse pedido com medo, né? Mas você vai estar liberto hoje, em nome de Jesus. Por exemplo, nós vamos orar pela saúde de Mira. Mira é esposa do meu primo Júlio Hermes, lá de Patos. E ela está com essa saúde um pouco abalada, nada a ver com essa enfermidade do Covid-19, nada disso. É apenas um problema de saúde e nós vamos estar orando por ela e por Júlio Hermes. Queridos, vamos orar, né, pela família de Nielson, né, e de Abdias, né. Nielson morreu, né, você viu que estava aí as pessoas todas pedindo oração, fazendo uma campanha, mas infelizmente não somos nós que decidimos isso, né, Deus decidiu. E Nielson encontrou descanso. E a família de Abdias, que é nosso irmão aqui, que foi vitimado pela Covid essa semana que passou. E vamos orar pela saúde de Elizabeth, de Elisete. Elisete, nós temos visitado ela, a irmã do nosso irmão Júlio, tio de Cezinha, e nós vamos visitando ela. Vamos voltar lá nessa semana, a gente dá um pulinho lá de novo. Vamos orar por ela, tá certo? E nós temos aqui também, rapaz, está recheado aqui o negócio, né, filho? Vamos orar por Murilo, né, do CHCC, é? Murilo do Centro de Recuperação de Cristo, certo? Vamos orar. A gente vinha para cá, irmãos, e os irmãos sabem, nós temos um trabalho no Centro de Recuperação de Cristo que fazemos quinzenalmente, mas também impedidos estamos por meio dessa Covid-19 de estarmos nos reunindo com ele. E um dos internos que foi de lá, que já havia saído hoje, ligou em um estado muito crítico, pedindo ajuda, oração, e nós vamos orar por Murilo. Então, Genesi e Denise estão orando, pedindo oração pela saúde e recuperação de Maria Clara. Ela está internada no HU. Genesi e Denise receberam a bênção de ver, né, o seu sobrinho livre da enfermidade do Covid, e agora eles pedem por Maria Clara. Vamos orar por Maria Clara. Isabel pede oração por Orlando, que está enfermo, doente. Orlando teve umas crises aí, e eu quero orar pelo meu Orlando. Eu vou estar entrando em contato com ele pessoalmente para a gente saber como é que está a situação dele. Vamos orar, Abel, por Orlando. Toninho já pede o agradecimento, nós já falamos aqui, pediu oração pelos trabalhos da igreja. Obrigado, Toninho. E pela vida do pastor. Rapaz, isso aqui é um sogro bom. Obrigado, Toninho. Olhe pela vida do pastor e da sua família. Obrigado, meu filho. Rossana, peça a Deus que nos dê saúde e paz e vida plena no amor de Deus, como está orando. Eclésia, já oramos por Raquelzinha, né, Eclésia? Aniversário dela é amanhã. Luana, minha bênção, orem pelo seu pai, que amanhã vai estar fazendo uns exames, né, um exame de rotina, e vamos pedir a Deus realmente, para que nada aconteça demais. Minha irmã Luana, vai dar tudo bem em nome de Jesus. Minha irmã da Luz, oração por sua família, continuamos orando, viu, da Luz? Amamos você, amamos sua família. Lidinalva agradece pela saúde do seu sobrinho, nós já vimos aqui, aliás, do seu primo. E Paulo Roberto pede oração por um amigo de infância que testou positivo para a Covid, pela sua recuperação. Paulão, vamos estar orando e orar também para aquela pessoa que é da sua família, né? A sobrinha, prima da irmã Maria Duarte, eu acho, que também está enferma na caixa d'água, tá certo? Irmãos, vamos ficar de pé e sem medo, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. E você, sem medo, em nome de Jesus, domingo vai estar participando do culto presencial aqui. Vamos pedir a Deus. Os irmãos vão lembrando desses pedidos. Pai, eu quero pedir ao Senhor agora em favor de Murilo, pedir ao Senhor que tome conta da vida daquele homem, tire todo sentimento de tristeza, de angústia, de depressão. Ó Deus, tira todo o desejo de morte, de suicídio, livra aquele homem em nome de Cristo Jesus. Pai, quero pedir agora em favor, ó Pai, dessa criança, Maria Clara, que encontra-se, ó Deus, internada no HU. Ó Deus, que assim como Tu agisse em favor, ó Pai, da vida daquela outra criança que Genesi entregou, né, em Suas mãos, eu posso fazer isso com Maria Clara, porque elas confiam, elas pedem confiando, porque viram o que Tu fizeste na vida do seu sobrinho. Então eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visite agora Orlando. Deus, tem misericórdia de Orlando. Recebeu um diagnóstico não muito favorável, um diagnóstico que trouxe medo ao coração de Orlando, trouxe medo ao coração de Isabel, de Licinha, mas em nome de Jesus, nessa noite eles possam ver Cristo como a luz que ilumina o caminho deles até o dia de hoje, e que eles não podem temer nada, nem mesmo a morte é motivo de temor, porque eles já venceram
tudo isso por meio de Cristo Jesus. Então, Pai, visita Orlando, tira todo o medo do seu coração, leva o Pai a tomar uma decisão sábia, as decisões baseadas, ó Deus, naquilo que ele ouviu hoje, sem nenhum temor, sabendo que Tu estás no controle da vida dele. Pai, queremos pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada um de nós, nos dando saúde, nos levando a pleno conhecimento de Deus, como pediu a tua irmã Rossana. Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, o pai da nossa irmã, ó Deus, Luana, que amanhã vai estar submetendo a um exame. Que esse exame não seja nada, Pai, que tudo esteja bem, que ele possa receber um diagnóstico favorável em nome de Jesus Cristo. Entregamos a família de Daluz em Tuas mãos, e juntamente com a família da nossa irmã Daluz, entregamos as nossas famílias em Tuas mãos. Cuida da nossa casa, Deus, pedimos em favor da saúde de Mira, que o Senhor entre com providência, cura as suas enfermidades, que o Senhor continue abençoando a vida de Júlio Hermes. Deus, que em nome de Jesus, Pai, que mesmo ele estando, ó Pai, nessa cadeira, ele possa estar dando testemunho de quem Tu és. E eu fico tão feliz, Pai, quando recebo ligação do meu primo, mostrando a confiança que ele tem no Senhor. Mesmo nesse estado em que ele está, ele não deixa ser abalado, a sua fé permanece ativa. Isso é a ação soberana do Teu Espírito Santo. Então continua cuidando daquele homem em nome de Jesus. Mas queremos pedir pela saúde de Elisete. Pai, tem misericórdia de Elisete. Ó Deus, em nome de Elisete, encontre a paz no seu coração, tire todo o medo, em nome de Jesus, que ela receba do Senhor o bálsamo que ela precisa, Pai. E por fim, queremos pedir por duas famílias que ainda choram seus mortos, pela família de Nielson, pela família de Abidias. Deus, tem misericórdia dessas famílias, visita com a unção do Teu Espírito Santo, traz o consolo que as palavras não podem, que os abraços que não são dados não poderiam levar, mas que o Senhor pode fazer isso por meio da oração dos Teus filhos, e assim nós clamamos, visita com um bálsamo, ó Pai da cura, aqueles que estão enfermos, mas com um bálsamo, meu Pai, do entendimento para aqueles que partiram e seus entes queridos hoje estão chorando. Faz isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, queremos agradecer àqueles que estiveram conosco até agora. Lembrando, domingo nós temos o nosso culto presencial e outros avisos serão dados no domingo, como vai decorrer com as reuniões das mulheres samaritanas e outros ministérios que nós deixamos para falar no domingo, não é mais de Robson, como vai funcionar, ok? Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus, o nosso eterno, único e soberano Pai, o poder e a consolação do Espírito Santo ilumina as nossas mentes e nos dê a paz, mas que o amor de Cristo, aquele que é a nossa luz, preenche os nossos corações, nos livrando de todo o medo, porque aonde o amor chega, aonde a luz chega, o medo é dissipado, as trevas caem fora e a presença do Senhor é garantida na vida daqueles que esperam em Ti. E por isso nós Te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.